Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje é com muita alegria que eu finalmente venho falar com vocês a respeito de um dos meus livros favoritos, que é Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Comprando este livro ou qualquer outro produto, desde que através dos links abaixo da Amazon, você colabora com o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Desde já eu agradeço a todos que têm colaborado dessa forma. Este livro vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte eu vou falar a respeito da narrativa propriamente dita, e na segunda eu falarei a respeito desta edição, dos seus aspectos gráficos e dos seus aspectos de aparato crítico, porque eu acho que vale a pena fazer esse destaque. O momento do vídeo em que eu começo a falar sobre cada uma dessas partes estará aqui na descrição. Esta é a terceira ou quarta vez que eu releio Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu li pela última vez em agosto de 2017, portanto há quase 4 anos. E só posso dizer que, não obstante essa familiaridade com a história, eu redescobri muitas coisas das quais eu havia me esquecido. Descobri coisas novas que provavelmente eu não havia percebido nas outras releituras. E com isso só provei que se trata sim de um clássico inesgotável, sempre e até infelizmente atual, e que sempre entrega uma grande leitura ao leitor. Em Triste Fim de Policarpo Quaresma, acompanhamos a vida do Major Policarpo Quaresma, que é um solteirão ali de meia idade, já partindo para uma idade um pouco mais avançada, que foi funcionário público a vida inteira, uma função administrativa ali no arsenal da guerra. Ele gostaria de ter sido um soldado, alguém que integrasse as fileiras do exército, mas não conseguiu por um problema de saúde. E, aproximativamente, integrou a estrutura burocrática do exército ali no arsenal de guerra. O Major Policarpo Quaresma provavelmente nasceu sob o Segundo Império, mas a narrativa que acompanhamos aqui, na sua meia-idade, já se passa nos primeiros momentos da República, da incipiente República, na década de 90 do século XIX. O Major Policarpo, desde os seus 18 anos, sempre foi interessadíssimo em tudo o que se refere ao Brasil. As suas potencialidades, riquezas, geografia, história, personagens, política, agricultura, tudo. E por isso estudou muito, leu muito, pesquisou, e em determinado momento, neste que acompanhamos no livro, ele começa a decidir passar do estudo à ação. Ele pensa que o Brasil precisa se valorizar, explorar todas as suas potencialidades e definir melhor uma sua identidade. E nessa definição ele busca algo de original, de puro, de singular no Brasil, que o destaque das outras nações. O livro vai ter 3 partes, e cada parte envolve uma tentativa primeiro de levar avante esse projeto e um contratempo enfrentado pelo Major Policarpo Quaresma, que vai de decepção em decepção, mas ao mesmo tempo de entusiasmo em entusiasmo até o final. No primeiro momento, o Major Policarpo Quaresma decide promover a adoção do tupi como a língua própria do Brasil. E isso ele faz porque acredita que o tupi é a língua genuína do povo brasileiro,
A língua é um elemento importantíssimo da definição de nacionalidade e, portanto, não faz sentido que continuemos a usar a língua do colonizador. Ele acredita que o tupi serve melhor à descrição das realidades brasileiras, das nossas vivências, dos nossos animais, paisagens. No final, ele acaba sempre passando por louco nessas suas tentativas de promover o tupi como a língua nacional. Ao mesmo tempo, ele atrai olhares desconfiados por se dedicar a aprender violão com um músico, um cantor de modinhas, um compositor chamado Ricardo Coração dos Outros, que é muito capaz, muito talentoso, só que as modinhas, o violão, não são vistos ali pela elite com bons olhos, porque remetem aos subúrbios, remetem à ancestralidade negra, enfim, a esferas da sociedade com as quais a elite não quer compactuar. Mas o Major Quaresma se dedica à pesquisa da modinha, porque ele acredita que é um gênero musical genuinamente nacional. Mas o Major busca a pureza. E no final ele acaba tendo uma decepção ao descobrir que, na verdade, a modinha guarda muito de uma herança portuguesa. Então, assim, não há falar na modinha como um elemento genuinamente nacional. Outra coisa que é muito significativa aqui nessa primeira parte é a apresentação de tudo o que o Major Policarpo Quaresma estuda, os seus livros de pesquisa a respeito do Brasil, nessa busca pelo que é original e só nosso. Só que, ironia, tudo o que ele lê, talvez até tudo o que exista ali para ler, é escrito em sua maciça maioria por estrangeiros, por exploradores, antropólogos, botânicos, etnólogos, europeus que vieram ao Brasil em algum momento, ou do Brasil colônia, ou do Brasil império, e fizeram descrições a respeito de nossa terra, a partir do seu ponto de vista. Então, mesmo nessa busca pelo que é genuinamente nacional, não é possível escapar do olhar da contaminação do estrangeiro, porque o que há para estudar é produzido lá fora, é um olhar de fora para dentro. Na segunda parte, o Major decide, por uma sugestão de sua afilhada, que é uma personagem bem importante aqui na história, ir para o campo, explorar num sítio chamado Sossego as potencialidades da terra. Afinal, ele lera naqueles livros europeus que aqui plantando tudo dá. Nossa terra é muito fértil, nos entrega tudo o que nela plantarmos. E ele então se dedica, compra livros, compra instrumentos agrícolas, quer ali fazer acontecer a agricultura nacional. E já de cara estranha, porque no entorno dele ele vê muitas terras abandonadas, pouco cultivadas, pessoas padecendo de uma situação socioeconômica precária, e ele não entende, afinal a terra está ali, pronta para entregar os seus frutos, por que não se dedicar a ela? E nesse episódio ele vai se defrontar com os desafios que a terra impõe, com as pragas, com as vicissitudes todas que a agricultura enfrenta, vai relativizar aquela crença de que só plantando tudo dá, vai ver que não é bem assim, vai ver a necessidade dos instrumentos, vai ver a necessidade de apoio, as questões logísticas que impedem que essa agricultura ganhe os grandes centros onde poderá ser comercializada, enfim, todos os entraves ao desenvolvimento agrícola do país. Entre decepção e entusiasmo com essa fase agrícola, o Major Policarpo Quaresma sai rumo à última parte do livro, que se passa novamente no Rio de Janeiro, só que agora tendo como pano de fundo a revolta da Armada,
Foi um dos primeiros conflitos que surgiram após a proclamação da República e que desafiavam o governo do Marechal Floriano Peixoto. A cidade ficou toda conflagrada, o major se colocou à disposição da pátria e por isso se envolveu nos esforços de batalha. Só que aí vai sendo narrado tudo aquilo e a gente vê que a princípio é tudo meio cômico até, porque as batalhas parecem não darem nada, os soldados não são tão comprometidos, no exército estão mais interessados nas aposentadorias e nos títulos do que em qualquer outra coisa. Tudo parece uma grande encenação inócua. E tudo que o major se dedica em termos de estudar guerra, estudar artilharia, estudar estratégia, parece não ter muito resultado. E ele aproveita para entrar em contato com o Major Floriano Peixoto e lhe entregar uma carta em que ele relata tudo o que ele viu que era necessário ser feito ali no campo da agricultura para que o país pudesse deslanchar. E diferentemente ali da questão do tupi como língua nacional, nessa carta as considerações do Major Policarpo Quaresma são todas muito razoáveis, todas muito apropriadas. Não se trata de nada flertando com o lunático. Só que essa carta não encontra uma boa acolhida. E aí temos o desfecho do livro, que envolve, eu não vou contar detalhes, porque eu mesmo me esquecera desse desfecho, da exata forma sua. A percepção de que aquela guerra, a princípio inócua, em determinado momento aquilo tem um desfecho. E esse desfecho envolve violência. Aquele país que parecia tão pacífico, em que até a própria guerra, a conflagração bélica ganhava ares de farsa, na verdade, em determinados pontos, precisa aplicar a violência e a violência despótica e arbitrária para que os seus governantes se façam respeitados e imponham o seu poder. Esse é o plano geral da obra. Muitas outras coisas acontecem, muitos outros pequenos episódios, muitos personagens estão envolvidos, há algumas tramas paralelas, o entrecruzamento delas, muitos diálogos deliciosos, com muita ironia, descrições incríveis, tudo com muita ironia também. Enfim, é tudo uma crítica muito ácida à sociedade do período. Podemos ver o Major Policarpo Quaresma, a princípio, como um lunático, como alguém fora da realidade, alguém que leu demais. Só que nesse leu demais, que até aparece na fala de alguns personagens, temos o contraste. E o contraste é feito com uma sociedade vazia, medíocre, hipócrita, avessa à substância e adoradora da superficialidade. Uma sociedade super interessada nos diplomas, nos títulos, nos cargos, pouquíssimo interessada nos estudos, nos livros, no que de efetivamente bom pode ser feito com esses cargos. Uma sociedade muito interessada no privado, no seu próprio sucesso e pouquíssimo ou nada interessado no bem público. Uma sociedade que não compreende como alguém como o Major Policarpo Quaresma pode ter tantos livros, estudar tanto, se ele nem tem o diploma. Chega a cogitar que pessoas que não têm diploma deveriam ser proibidas de ler livros, pois afinal
isso só pode levar à loucura. Quando colocamos o contraste do Major com essa sociedade, vemos que o Major tem sim certas excentricidades e em determinados momentos ele pode até ter flertado com a loucura. Mas no grosso de sua vida, de seus esforços, ele é, isto sim, uma pessoa alerta, uma pessoa preocupada com o outro, com o bem público, muito mais do que um idealista, alguém que crê na possibilidade da mudança, do aperfeiçoamento, do conhecimento nas suas potencialidades. Que não está interessado em cargos, que não está interessado apenas em dinheiro, na autopromoção, mas sim com o bem do país. E o desfecho do livro marca muito bem que, apesar de todo esse ambiente farsesco no qual a trama se desenvolve, dessa aparente superficialidade que reina, em algum momento a violência extremada e cruel e arbitrária, despótica, se faz presente e organiza aquela sociedade. Aquela sociedade é só aparentemente pacífica. Na verdade, ela contém muito de violência e muito de desorientação. Porque esse amor pelos cargos, esse desapreço pelo conhecimento, também implica desorientação no mundo, insegurança no mundo e o relegar-se ao arbítrio soberano, ao arbítrio do quem indica, dos favores, enfim, não há mérito, não há uma legislação impessoal. Todos ali estão tão atávicos pelo que é superficial, pela sobrevivência no fim das contas, que não se permitem ir à substância. E o que eu gostei muito neste livro, e aqui já começo a falar desta edição em específico, é a forma como ela pontua a questão do Lima Barreto ser negro, falar sobre a exclusão social do negro em específico. Ele fala da exclusão em geral, mas do negro em específico, da questão racial em específico, da colocação do negro naquela sociedade logo após a abolição da escravidão em 1888. Há muito disso aqui. É impressionante. Talvez pensemos que o Lima não tratou disso diretamente, que é o olhar contemporâneo que procura encontrar isso na obra dele, né? Mas quando começamos a ler com essa advertência feita, realmente vamos percebendo que a todo o tempo, para além da estrutura geral da obra, ele está pontuando a questão do negro, da hipocrisia, da inserção, o subúrbio em contraste com o centro, diferença entre ricos e pobres, entre brancos e negros e a variedade de cores e mestiçagens que há nesse meio do caminho, com os preconceitos em relação aos saberes que vêm da matriz africana, da interseção que no final acaba havendo principalmente no que se refere às rezas, à cura através das entidades africanas, que é muito buscada mesmo por ricos, a medicina que é assim exercida, essa medicina que foge dos padrões ocidentais, as marcas de oralidade que o Lima Barreto traz para o texto, reproduzindo os falares principalmente das pessoas negras e de como eles iam constituindo, né, a paisagem verbal, digamos assim, daquela época e influenciando o nosso idioma. Eu acho que essa leitura foi muito rica para perceber isso, para perceber além da crítica à hipocrisia e mediocridade
da sociedade que construiu a República e que prevalece até hoje, das nossas elites. A edição contém notas explicativas muito interessantes, esclarecendo termos, esclarecendo referências que são próprias da época. Ela contém um prefácio escrito pelo Criolo, que eu acho que é um rapper, cantor e compositor paulistano. Eu imagino que seja de rap, é MC, né? Quando é MC eu acho que é rap. Falando um pouco da questão da representatividade do negro por parte do Lima Barreto. Depois disso nós temos no pós-fácil que tem 3 textos. Um texto do escritor Ferrez, que também vai nessa linha da representatividade, da conexão do negro hoje com o negro de ontem, que foi o Lima Barreto, o que permanece, a identificação que existe, né, o compadecimento por tudo que o Lima Barreto sofreu, porque o Lima Barreto teve muitas portas fechadas, enfrentou muitas dificuldades, acabou se envolvendo com o alcoolismo, foi taxado de louco, foi internado, enfim, passou por muitas vicissitudes. Temos ao final do livro notas de fim de livro, que na verdade não são notas assim que estão referenciadas no corpo do texto, mas que, se estruturando a partir dos capítulos, vão dar conta de todas as referências a nomes que o Lima Barreto faz, né, de pesquisadores, autoridades, cientistas, artistas, entre outras coisas. E aqui, na verdade, se constitui uma grande bibliografia de importantes brasilianistas dos primeiros séculos, né, que eram preponderantemente estrangeiros, né? Ao nome de todos esses pesquisadores europeus que vieram para cá, suas principais obras, suas principais características, de que época são, outras personagens políticas que são referidas no texto, enfim, alguns termos. Faz-se aqui também, nessas notas de fim de livro, algum aprofundamento ensaístico sobre essas questões sociais e raciais na obra do Lima Barreto, no Triste Fim. Então é muito valioso para você ler assim até de forma corrida mesmo. E além disso, há 2 textos assim mais com cara de textos críticos, né, de críticos literários, pessoas da academia, que são a Fernanda Felisberto e o Jorge Augusto. Eles também vão falar dessas questões raciais na obra do Lima Barreto, mas vão fazer isso sob uma perspectiva muito interessante e muito rica, né, em sua exposição, que é a da necessidade da criação de uma identidade nacional logo após a proclamação da República. E nisso eles vão tocar no assunto dessa criação de identidade por parte dos românticos, que privilegiava o elemento indígena em detrimento do elemento africano, e tinha uma razão para isso. É muito interessante o porquê disso, porque o índio no romantismo ele está num momento mítico da história. Ele na verdade não existe verdadeiramente, ele é mais fábula do que realidade. Está distante, inclusive geograficamente, de quem escreve. Ao passo que o negro está ali. A questão do negro, as vicissitudes do negro estão ali ao lado. Então era mais difícil usar aquilo como elemento de composição da identidade nacional sem ter implicações políticas e posicionamentos em relação ao regime escravocrata. Temos essa tentativa então romântica de criação da identidade nacional, mas o que prevalece depois, na Primeira República, é o elemento de naturalismo, né? O darwinismo social, a questão eugênica e as tentativas de branqueamento da população, etc. Logo depois, há uma reação a isso, mas uma reação que não é perfeita, que é a dos modernistas,
e do pensamento de Gilberto Freire. E é muito interessante como eles exploram isso, porque eu mesmo sabia dessa discussão, mas não sabia desses detalhes. Que é a questão assim, reconhece-se que há 3 componentes da identidade nacional, muito válidos, e que eles convivem em harmonia, enriquecem o ser brasileiro, né? Já não acreditamos, como o Major Policarpo Quaresma, que é algo de essencial no ser brasileiro, algo profundamente original, afinal somos frutos de diversas combinações de culturas e raças, mas há uma contribuição harmônica dessas 3 raças, a indígena, a branca e a negra. E há uma valorização, então, de aspectos da cultura, desse diálogo, do que trouxe, e uma relegação das diferenças que persistem ao campo da desigualdade econômica. Isso meio que prevalece até hoje, de certo modo. O negro enfrenta problemas na sociedade, posições diferenciadas, subalternas, de pobreza, só que isso se deve a uma desigualdade econômica, fruto de diversas coisas, mas uma desigualdade que se explica pela chave da economia e que não tem a ver com a raça, com o passado escravocrata. Não se faz esse link com a persistência do preconceito, etc. Então, a explicação que se dá aqui nesse prefácio é muito interessante. E aí entra o elemento literário, né, propriamente dito, que é o colocar o Lima Barreto como um pré-modernista, enquanto a elite paulistana, que fez a Semana de Arte Moderna de 22, constitui o marco em que o modernismo é inaugurado. Sendo que na prosa do Lima Barreto, muito, se não tudo, do que era promovido pelos paulistas já estava presente, e presente de um modo assim muito significativo, muito potente, muito bem realizado. A própria historiografia da literatura, então, ao colocar o Lima Barreto nesse entrelugar, né, ele não é nem moderno, nem romântico, ou realista, ou naturalista, já seria uma demonstração da persistência, da exclusão, de como, e eles exploram como os paulistas não aceitaram tão bem o Lima Barreto, mesmo tendo uma certa evolução aí nessa ideia do negro como parte da sociedade, né? Uma solução não perfeita, mas uma evolução em relação às ideias anteriores. Eu não saberia detalhar agora para vocês tudo o que eles explicam a respeito dessa interseção, Lima Barreto e modernistas, mas eles exploram isso com profundidade e eu achei muito, muito, muito interessante mesmo. E também revelam mais do porquê essa questão racial é muito presente na literatura do Lima Barreto e em seus outros livros também, talvez até principalmente nos outros livros. E de como houve uma certa tendência da historiografia de mostrar o Lima Barreto como alguém que retrata a sociedade da Primeira República, as suas mazelas, mais do que alguém que está falando a partir de uma situação desprivilegiada sobre os desprivilegiados. Há uma tendência em historicizar a literatura do Lima para não enxergar nela essa questão racial, e na questão racial as questões universais que são imbricadas ali, né? Que elas acabam no Lima Barreto remetendo a um plano mais geral das coisas, a uma universalidade maior assim de sua literatura. Tudo é muito interessante. Eu acho que a Antofágica fez muito bem essa edição. É uma edição, portanto, que se difere das outras por propor esse olhar novo, muito pertinente,
sem ao mesmo tempo fazer tábula rasa, a leitura tradicional que vinha sendo feita do livro, que é muito significativa, está presente no livro mesmo, não é totalmente despropositada, mas é só uma parte da história. A edição é linda, né, remetendo às cores da bandeira do Brasil, como vocês podem ver, repleta de ilustrações, os contrastes entre as cores são belíssimos. Vejam só aqui, vou dar uma palhinha também das ilustrações. E tem esse aparato crítico que é muito louvável e até difere das outras edições da Antofágica, que às vezes tem uns aparatos críticos mais modestos. Pessoal, fica a dica, isso é apenas um pouquinho do que eu pude dizer a respeito do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Se inscrevam no canal, leiam-me no meu blog, sigam-me no Scoob, no Instagram e no Facebook, todos os links estarão aqui embaixo. Comprem através dos links abaixo da Amazon e colaborem com o canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!